Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 1º de agosto. Começa agora o Estúdio Câmara, programa que de segunda a sexta-feira traz debates sobre Campinas, bem-estar, comportamento e atitude, artes, com notícias da redação, equipes ao vivo de vários pontos da cidade e, claro, com a sua participação aí de casa no WhatsApp 19 97829 3776. E toda quinta-feira vamos falar sobre esportes. E aqui no Estúdio Câmara de hoje, o nosso tema é os Jogos Olímpicos, por isso eu estou aqui com o Gustavo Taliani, ex-mesa-tenista e professor, atualmente professor de tênis de mesa, com a presença do João Carlos de Freitas, jornalista experiente daqui de Campinas, e também com a presença do Gabriel Castro, nosso apresentador do Câmara Notícia. Bom, muito obrigado por todos estarem aqui. Jogos Olímpicos, estamos nesse clima olímpico, né? As Olimpíadas de Paris está rolando. Brasil, por enquanto, tem 5 medalhas, né? 2 de prata e 3 de bronze. E a gente vai conversar, né? Do todo o rendimento da delegação brasileira nesses jogos, né? Porque hoje de manhã, já que o tênis de mesa está aqui, né? O Hugo Calderano fez história, né, Gu? Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui podendo falar de esporte, sobre tênis de mesa e nosso Hugo Calderano, que vem fazendo história mais uma vez. Olimpíadas passada, ele já conseguiu bater as quartas de final, que foi o melhor posição que um brasileiro já teve, e agora está brigando por medalha, né? Ganhou hoje cedo as quartas de finais e espero levar a medalha e quem sabe o ouro, né? Ganhar de um chinês também, quem sabe. O que tá atrapalhando é o horário, né, pra acordar pra assistir, né, Gu? É, os jogos estão sendo bem cedo, 6 horas da manhã. O Hugo Calderano entra na mesa de novo e espero que vitorioso e já garantindo a medalha. João, você tá acompanhando também tênis de mesa, tá ansioso também por essa medalha histórica na Muito. modalidade? Você sabe que eu fui jogador disso aí, né, só que eu era era jogador de pingue-pongue. A gente vai inclusive falar Ô Gustavo, depois. se falar pingue-pongue vocês ficam bravo, né, não pode falar pingue-pongue. É, o pingue-pongue é o lazer, né? O tênis de mesa é um esporte um pouquinho mais sério, mas tudo bem, a gente aceita. Eu vou perguntar isso depois, qual que é a É, diferença, né? O que que diferencia do ping-pong pois é, você tá pro tênis vendo? de mesa, né? Porque todo mundo conhece como ping-pong, e aí você vai nos explicar. Gabriel, e você, também tá acompanhando, tá torcendo por essa medalha histórica? Sem dúvida. Boa tarde para você, Rafa, Gustavo, João Carlos de Freitas, nosso mestre, a você aí de casa que está nos acompanhando. Expectativa alta, né? Estou gostando dos Jogos Olímpicos agora em Paris, Brasil já conquistando medalhas no individual, com a Raíssa Leal no skate, tem a Pimenta também no judô, que foi muito bem. Esporte coletivo, nós já tivemos medalha também, Primeira, ontem, né? anteontem com a ginástica artística feminina, primeira vez na história também, então eu acho que essa superação eu acho que é legal, é bacana, mas é algo que a gente pode também debater aqui no programa de hoje, porque a gente sempre fala, né? Ah, se superou, se superou. Quando que a gente vai passar um pouquinho dessa superação e a gente vai ter um investimento ideal para a gente não exaltar tanto os atletas? Eu estava acompanhando há pouco, né? Não sei se o João e o Gustavo, e mesmo você, Rafa, tiveram a oportunidade de acompanhar. Assim que acabou a prova da marcha atlética, o Caio Bonfim, falando emocionado, que ele foi perguntado se a prova era difícil. E ele falou bem assim: difícil foi chegar até aqui, não só a prova. Difícil foi na minha cabeça, no mental, eu conversando comigo mesmo, quando eu cheguei em 13º no último Jogos Olímpicos, esse era o máximo que eu poderia. E aí, ao longo do dia, treinar na rua. Quando eu falei na casa dos meus pais que eu queria ser marchista, e aí todo mundo, tipo, me olhou com uma cara assim: "Opa", e aí ele conseguiu seguir na carreira, treinando na rua, muitas vezes no sol, com o perigo, a violência, questão de segurança, assunto que a gente já abordou aqui no penúltimo Estúdio Câmara que nós tivemos, também quando a gente falou sobre triatlon, que tem essa parte de treinamento nas estradas, que é sempre muito perigoso. Então eu acho que foi emocionante, este reconhecimento do Caio, do trabalho que foi feito neste ciclo olímpico de 4 anos, mas é muito interessante a gente conhecer essas histórias, novas modalidades. Tenho certeza que muitas pessoas vão começar a pesquisar agora em site de busca, marcha atlética, já devem estar Com pesquisando Hugo certeza. Calderano, tênis de mesa. Então, acho que tem que aproveitar sim essa época de Jogos Olímpicos, mas é muito bom acompanhar.
Só pegando esse gancho, né, Gá? O Caio Bonfim, ele fez história. O brasileiro de 33 anos ganhou a primeira medalha da modalidade, ele ficou em segundo lugar, recebeu a medalha de prata. Em 2012, ele conta que ele saiu da prova de cadeiras de rodas em É Londres. verdade. Em 2016, em casa, ele ficou em quarto, bateu na Portanto, trave, né, que o pessoal fala. Nas últimas Olimpíadas ele ficou em 13º, e aí ele conta, né, que, pô, eu sou melhor que isso, eu consigo mais. E aí ele conseguiu a tão sonhada medalha, né? e E acho isso é que incrível. e acho que até passando isso para o Gustavo, que eu acho que é muito importante isso em qualquer modalidade, esse lado mental, Gustavo. Como que você enxerga isso? Então, assim, ele chegou num quarto lugar nos Jogos Olímpicos aqui no país. Acho que deve ter um pouco de frustração de não conseguir uma medalha, por mais que tenha sido uma colocação muito boa. Aí vem um novo ciclo olímpico, 13º, você piora seu resultado, e depois mais 4 anos. Como que você enxerga essa questão de experiência e de conseguir alcançar o resultado? Para quem é atleta, um trabalho com um treinador, é um trabalho psicológico, mental, é acreditar no seu potencial, tem muito de como você está no dia também. Como é que você enxerga essa questão? Que eu acho muito curioso, e como você foi atleta, é treinador, você vivencia este lado mental para esse atleta conseguir chegar numa medalha. A parte mental, ela é muito importante e essencial, né? Muitas vezes a gente acaba, ou muitos atletas acabam deixando isso como a última importância. Cuida do físico, cuida da técnica, cuida de tudo, mas não cuida da parte mental. E eu que sou do tênis de mesa, o tênis de mesa ele é considerado um xadrez em movimento, por quantidade de jogadas. Uhum. É um esporte muito difícil de você se aprender e atingir um alto rendimento. Então a parte mental ela é essencial, porque você tem que lidar com pressão, você tem que lidar com torcida, ambiente diferente, uma noite não dormida, estrutura que você tem no dia a dia, né? Como vocês falaram, às vezes, pô, você tem que treinar no meio da estrada, com carros do lado, e mesmo assim você tem que acordar todos os dias, ter a cabeça boa, cabeça no lugar, para você poder continuar o trabalho, né. E a parte da competição, dando um gancho no que você estava falando, nós atletas costumamos dizer que acaba sendo até a parte mais fácil, É. né. Que o O dia a psicológico dia pesa daí, né? O trabalho foi feito, né? o dia a dia é a parte mais difícil, é você aguentar o treino, aguentar as condições que você tem, principalmente no Brasil, as condições que você tem no dia a dia para que você consiga chegar num alto Rendimento. rendimento e conseguir desfrutar, né. E há uma diferença, né, Gustavo, entre os esportes coletivos. É o seguinte, o esporte, Rafael, Gabi, Gustavo, amigos, o esporte, qualquer modalidade, ela exige de você 4 conceitos, né? Parte física, parte técnica, a estratégia. No futebol nós chamamos de tática, né? Sim. No basquete, tática. E é a parte emocional. O esporte coletivo, ele te absorve emocionalmente, né? Principalmente dependendo da sua responsabilidade, né? Uhum. Por exemplo, o Romário sabia que na Copa de 94 ele era o cara, Sim. né, sobre o qual todos nós depositávamos as esperanças. Então, naturalmente, a parte emocional dele vai ser mais afetada e tanto, né, por aí afora. Agora você imagina as meninas da ginástica. Eu fico olhando aquelas meninas, eu fico: "Meu Deus do céu", aquela trave com 10 centímetros, Exato. né, a espessura, a largura da trave. E aquilo é o seguinte, aquilo é, como é que a gente vai falar? É esmero, né, é como você consertar relógio, É isso. É um né. detalhinho que Pô, fugiu, você errou. não tem direito ali você não tem direito a margem nenhuma, né, sob o risco de colocar tudo a perder. Você imagine como é que é a cabeça de uma menina dessa, E o né, mundo inteiro te o olhando. mundo inteiro te olhando. O Gustavo tem a experiência do pingue-pongue, que eu já joguei, né, e jogar pingue-pongue é uma delícia, mas o tênis de mesa é individual, cara. E outra coisa, e o espaço é desse tamanhinho, né. É um espaço um espaço restrito, o tempo, né, a sua reação. Então você imagina como é que esses meninos, né, e outra coisa, né, que velocidade, né. Não, chega a 100 por hora, É, não chega uma Chega chega até assim por aí. passa. Então você vê que todos os atributos técnicos, táticos e físicos, né, você imagine a parte mental, né, desse tipo de modalidade, como é o tênis de mesa, como é o tênis, qual mais que é esporte individual, a parte ginástica, enfim, todos os esportes individuais, não é mesmo?
Então, só vocês, viu, Gustavo? Ah. Só vocês que fazem o treco para entender, não é mesmo? Ele é muito difícil. Esse fato de você ser sozinho, individual, a gente acompanha os atletas, a gente vê até o quanto eles conversam com Com eles eles mesmos, mesmo. né? E isso é muito interessante porque a gente fala, mas tá conversando com quem, né? É. E outra E aí coisa, ele com ele mesmo, ele e- tem que resolver os problemas dele ali. e no Vamos. Brasil, porque o Brasil é de ponta cabeça, né? Primeiro que a emissora que compra os direitos, ela vai lá para, né? Ela vai lá para ter algum retorno, para, né? Para contar alguma boa história para né? Para Sim. toda a sua audiência. Então o cara, ele entra, a Rebeca vai daqui a pouco, né? Daqui a pouco, não, na verdade já começou, estava previsto Já para começou? 1h15, agora é Daqui a 1h21. daqui a pouco. Ela vai disputar a prova Você individual da imagine, ginástica. Rafael, o que essa menina está carregando, cara. Ainda mais Por isso que a Simone Biles, ela resolveu jogar para deu uma parada, ela não Rebeca. aguentou, É. né? Ela não suportou, falou, gente, eu não aguento, não Preciso aguento dar uma mesmo, parada. né? Então você imagina que porque o Brasil inteiro, porque cá entre nós, né? Não ganhamos nenhuma de ouro, né, gente? Né? Paísão desse tamanho, a gente está discutindo aqui as razões, etc. Enfim, isso é uma outra pauta. Mas nós queremos. A Argentina ganhou ouro, né? Um monte de gente ganhou. A gente não ganhou uma de ouro. Então a gente acha que o ouro vem com ela, né? ela Agora, não maior- é bem assim, gente. Não, ela é a maior expectativa nossa de medalha, É. por enquanto, nessas Agora, ela vai Olimpíadas, ter né? pela frente a outra é maior que ela ainda, né? É. A Simone é maior que ela. Tem esperança no surf com o Gabriel Medina, que já também teve uma pausa na carreira, também pela parte mental. E o Gustavo, eu estava lendo sobre o Hugo Calderano, no último Jogos Olímpicos, ele chegou nas quartas de final, ele abriu 2-0 contra o alemão e ele acabou sendo derrotado. Quando ele chega na fase quartas de final agora, que ele iguala de Tóquio, tem que fazer um trabalho a mais para falar, putz, no último Jogos Olímpicos eu cheguei nessa mesma fase, eu estava ganhando e perdi. Isso não pode acontecer dessa vez. Tem esse trabalho com um atleta de retomar o que foi, ou a partir de agora ele está olhando só para o confronto que ele fez de quartas de final e ele esquece o histórico dele? Esquecer não esquece, Não né? consegue, né? Não consegue. Mas eu costumo dizer que o Hugo Calderano, ele é o jogador mais forte mentalmente. Sim. Na Você minha- conhece ele assim? Na minha opinião, Você ele tem é muito contato com forte. ele ou só de. Eu tenho contato com os técnicos dele aqui do Brasil. Porque você tem essa leitura, você tem essa Sim. informação. Sim, para mim, mentalmente, ele é um jogador muito forte. Nas Olimpíadas passadas, os dois jogadores mais fortes mentalmente foi ele e o alemão. Então nós temos um fator que o Hugo Calderano psicologicamente ele perdeu o jogo porque estava ganhando. Então a gente pode falar, mas o Hugo Calderano não aguentou a pressão e perdeu. Mas do outro lado nós tínhamos um jogador também absurdo e muito forte mentalmente, que na parte tática, que foi o que nós, né, que você citou, É que é isso, muito é. importante, para mim ele foi perfeito e superou o Hugo Calderano. Tá? Mas nessa Olimpíadas eu achei o Hugo ainda mais consistente mentalmente, Mais maduro, Sérgio. mais maduro. Até porque ele ganhou esse jogo das quartas de final, ele praticamente nem comemorou. Vamos fazer o Ele seguinte. está ganhou- tão e focado, ganhou- tão focado na medalha Vamos- que ele E ganhou de 4-0, né? 4 e ganhou de 0. 4-0. E Rafael? esse coreano, ele jogou na Olimpíada passada e foi 4-3. Vamos tirar um pouquinho então o peso da Do, Da Rebeca? da Rebeca. Vamos Jogar pro transferir. Calderano. Porque depois dessa. Eu confesso que eu não acompanho tênis de mesa e estou acompanhando o Calderano agora e é um esporte lindo, né? Sim. Você vê, você fica babando o negócio. Pô, agora vamos torcer mesmo. Agora eu fiquei mais esperançoso. E, João, e ainda É. a gente tem uma esperança maior porque nesses Jogos Olímpicos tem uma zebra, né, Gu? Conta pra gente. O número 1, o atual número 1 do ranking, ele perdeu pro 26º numa curiosidade que envolve as raquetes, né? Conta pra gente. Teoricamente, a semifinal seria agora o Hugo Calderano e o Wang Chuqin, que era o primeiro do ranking mundial. E aconteceu algo atípico, né? Que eu nunca tinha visto, que ele foi campeão da dupla mista. Né? E foi lá tirar a foto dele, deixou as coisas dele do lado da mala, foi tirar a foto com a bandeira da China, né? Que é um Uhum. jogador chinês. E um repórter foi lá e pisou na raquete fotógrafo. dele. Foi um Fotógrafo. fotógrafo, foi lá, pisou na raquete dele e quebrou. Quebrou.
a raquete dele, ele ficou bravo ali na hora e tal, e acredito que isso tenha atrapalhado ele. Porque no último jogo ele teve que jogar com a reserva, né? Como que é isso? A raquete é fundamental para o mesatenista? Qual que é esse lance? Porque tem a borracha, tem a questão da cola. Como que é isso, Gu? Sim, a raquete de tênis de mesa ela é bem diferente, assim, né? As madeiras vêm separadas das borrachas, você monta a sua raquete, então ela é algo muito particular. E para quem é mesatenista, a raquete ela praticamente faz parte do corpo, né? A extensão do braço do atleta é a raquete, que você está com ela o dia inteiro Ela é treinando. orgânica. É, praticamente isso. E existe sim uma diferença, mesmo que você compre a mesma marca, a mesma madeira, a mesma borracha, você usa a mesma cola para colar, né, os materiais, ainda tem uma certa diferença. Eles têm muitos materiais bons, mas eu acredito que Tem influência. tem uma influência, principalmente, eu acho que É, psicologicamente, né? Psicológico, eu acho que deve ter Vocês afetado. lembram da Fabiana Moura. aquela que roubaram a vara dele? A vara que perdeu, verdade. exatamente. Você lembra disso? Faz Lembro. diferença, E né? Roubaram ela a fala vara. bastante também sobre isso, sobre esse lado psicológico, que ela falou, é a vara que eu treino, é a vara que eu ia competir, eu já sei exatamente como eu ia fazer, e aí sem Ela o atribui. material, exatamente, sem o material adequado, fica mais complicado mesmo. E o Gu, falando das raquetes, existem vários modelos de raquete no tênis de mesa, né? Existem 3 tipos de empunhadura, né, que é o estilo clássico, caneta e clacineta, e existem diversos tipos de raquete, raquetes para atacantes, para defensivo, borrachas que dão mais efeitos, menos efeitos, que dá mais controle, mais velocidade. Então é bem particular mesmo. E o sueco, né, que venceu o número 1 chinês, ele usa uma raquete diferente, né, que não é tão comum, né, não é tão convencional, né? Ela é uma raquete que tem um formato diferente, né, que eles chamam de cyber shape, e é uma raquete que eles estão apostando e tentando colocar no mercado, dizendo que por conta do formato dela, você tem mais área de contato com a bola e que isso pode te dar mais controle, né? Então, na verdade, isso está numa fase meio de estudo ainda para a gente. Eles estão tentando colocar mesmo no mercado para a gente conhecer. Tomara que não dê certo, porque o Calderano tem chance de pegar ele, porque o tem confronto é o o egípcio egípcio contra o sueco, e aí o vencedor desse confronto pega o Hugo na semi, que acontece amanhã às 6 horas da manhã. E falando da raquete também, um negócio que eu achei curioso demais. A raquete passa por um antidoping? Como que é isso? O doping no tênis de mesa, ele é mais no material, né? É muito difícil você ver um atleta que toma alguma coisa que te deixa mais rápido, mais forte, mas na raquete existe uma cola que você passa que deixa a espuma da borracha dilatada. E isso faz com que a bola dispara mais, que dá mais efeito, mais velocidade. Então tem aí uma fiscalização É para ver a proibido, né? espessura, Proibido. para ver a espessura da borracha, para ver como que tá. Então ali antes dos jogos, nessas competições oficiais internacionais, sempre tem lá para acompanhar. E pra você ver já se não viu tem isso? ninguém. Alguém já foi punido por conta da Já. raquete? Aí eles pegam antes ali, já faz, ó, essa daqui não pode, tem que arrumar outra raquete para jogar, senão não pode É jogar. como você entrar na luta de boxe com um estilete na ponta, Uma coisa, né? É, na ponta da luva, né? Não é isso mesmo, É Gustavo? isso mesmo. uma trapaça, né? É. Agora, ô, Gustavo, você acha que o Calderano ele precisa fazer um trabalho diferente agora? Porque provavelmente Agora ele é o favorito, né? ele estava na expectativa de pegar o chinês número 1 do mundo na semifinal. Ele já deve ter preparado isso. Não sei, eu acho que quando mesa tenista, qualquer atleta entra numa competição, ele vai fazendo, bom, vou enfrentar esse na segunda fase, esse na terceira, vou preparar meu jogo. Mudou. O chinês favorito foi eliminado, agora ou é um sueco ou é um egípcio. Precisa deixar, você falou que ele é bem concentrado, o treinador precisa fazer um trabalho com ele para controlar uma certa euforia, porque ele pode virar o favorito agora, muda estilo de jogo contra um dos dois atletas. Como que você imagina Hugo Calderano neste momento assistindo a outra quartas de final? Independente de quem for o próximo adversário, se for o egípcio ou o sueco, você pode ter certeza que mesmo que o Calderano não esperasse, ele está muito feliz que não é o chinês que ele Tá vai feliz, jogar né? agora. Só de não pegar o chinês. Só de não pegar o chinês, ele já está muito É. feliz. E são jogadores que ele tem mais contato, né? Que Conhece é o mais. egípcio e o sueco, sim.
Você acha melhor a pessoa já conhecer o adversário, se enfrentar várias vezes ao longo dos campeonatos, durante o ano, durante o intervalo do período olímpico, ou pegar um adversário que nunca enfrentou pela primeira vez? Como que é isso, O Gugu? Hugo enfrentou o Espanhol, que treinava junto com ele, né? O Espanhol ganhou 2 É, sets porque a dele. pessoa Sim. conhece todos os golpes dele, tudo. Como que é isso? Como que você vê isso? Você falou que é um jogo de xadrez, né? Jogar contra uma pessoa que você treina mais, que você tem um contato, né, mais diário ali, isso você precisa pensar mais para jogar, porque você não pode fazer sempre as mesmas estratégias, porque o seu adversário vai te conhecer, né? Então, é difícil, mas da mesma forma que te atrapalha, também te ajuda, porque você também conhece, né, as jogadas do seu adversário. Então, eu acho que isso vai muito do momento, de quem está melhor no momento e ter as melhores escolhas, né, no momento. O tênis de mesa está muito ligado com o segundo, né? Rapidez, cada segundo, um segundo decide, né? Meio segundo decide. Sim. E a gente na cabeça, Gustavo, a grosso modo, a gente interpreta que o asiático ele é mais rápido. Por exemplo, o voleibol. As japonesas não são tão, ou as coreanas, ou as chinesas, talvez não sejam tão habilidosas e tão técnicas quanto as brasileiras ou as italianas. Mas elas são mais rápidas, é difícil. Hoje nós ganhamos de 3-0 do Japão. Mas geralmente é difícil. Geralmente, outro dia nós perdemos do Japão, Sim. né? Agora, o asiático no tênis de mesa, ele assusta mais, ele tem mais jeito, como nós brasileiros para jogar futebol, por exemplo, ele tem mais propensão pela rapidez, pelo segundo, que ele parece que ele é um pouco mais aceso? Ou isso não existe, essa teoria, ela é... Bom, primeiro que na Ásia, em geral, é um esporte muito praticado, vamos dizer assim, que na China é o nosso futebol aqui. É cultural, então. É cultural, nasceu, ganhou uma raquete. Tá. Então você começou a jogar com 5 Não anos. ganha você bola. Não. Você começou a jogar com 5 anos de idade, você está 5 anos atrasado. A gente fala. Então acaba dificultando um pouco para a gente. Mas nós também falamos que tem um estilo mais asiático e um estilo mais europeu. Então, no tênis de mesa também tem os jogadores As europeus. escolas. As escolas, isso. Normalmente são mais potentes, com bolas mais fortes, são jogadores um pouco mais altos, né? E os asiáticos acabam sendo um pouco mais rápidos mesmo. O Calderano falou sobre isso, né? Que é muito difícil, porque além de ele estar jogando contra outros atletas, ele falou isso. A gente está jogando contra outras culturas, que é a cultura asiática e a cultura europeia. Então, isso que deve ser mais difícil, porque ele passa por um adversário, vem outro da mesma escola, que já está muito mais sedimentado do que a brasileira. Sim. Jogar contra asiáticos eu também tenho uma dificuldade maior, porque também acho que o jogo fica muito rápido, sendo que, pelo meu estilo de eu ser mais alto, mais potente, não dá tanto tempo de você conseguir executar. Mas quando você consegue executar as potências, aí o jogo fica bom, né? Para nós que tem um estilo de jogo europeu. O Calderano, para mim, ele tem o golpe mais potente do mundo. Tá? Então, ele quando consegue achar sua zona de Seria conforto... trazendo para o tênis, que é mais, até né, um pouco mais difundido, é a batida forte, é isso. É a batida O forte. saque. Sim, ele tem uma potência no golpe, que a bola é muito, muito forte, que na televisão a gente nem consegue faz a ter tanto essa diferença. noção, mas ao vivo é uma Porque bola quando você muito assiste forte. algum jogo de tênis de mesa, você tem que ficar olhando na mesa, porque Você perde a bolinha. Perde. Não dá para você fazer assim, né, Rafael? Bolinha para cá, bolinha Não pra dá, lá. igual em desenho Aí- animado não dá, é Aí muito você rápido. vai ficar que nem o pica-pau. É verdade. E pessoal, a gente falou da ginástica, né, que as Isso. meninas estão Em ação disputando, em ação já a Rebeca Caflavinhan Saraiva. Eu vou chamar a nossa repórter Luana Galiza, porque pela manhã ela acompanhou uma aula de ginástica aqui na Prefeitura de Campinas. Lu, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. E hoje eu estou aqui no ginásio na Lagoa do Taquaral para conversar com uma árbitra internacional que participou das Olimpíadas do Rio em 2016, a professora de ginástica artística Giovana Airaldi. Boa tarde, professora. Boa tarde, com muita satisfação falar aqui sobre a modalidade, né? Ainda mais agora com todas essas conquistas e glórias aí de anos de dedicação. Para você que não sabe, aqui no ginásio da Lagoa do Taquaral, eles dão aula de ginástica artística gratuita. Professora, como que funcionam essas aulas? As aulas funcionam durante o dia, né? Temos período da manhã e da tarde, mas para isso é necessário fazer uma inscrição. A inscrição é feita no início do ano. Para fazer essa inscrição, é importante ficar de olho ou nas redes sociais da Secretaria de Esporte ou no Diário Oficial, que é quando sai a data específica para inscrição, porque a procura é muito grande. Muitas meninas querem fazer a ginástica artística, então a gente, por essa lista, vai acompanhando e conforme surge a vaga, a gente vai encaixando as crianças. Giovana, a seleção brasileira feminina de ginástica ficou agora com a medalha de bronze. Aumentou a procura aqui na escolinha? Ah, sempre é uma procura, aumenta o ânimo das meninas, elas voltam empolgadas, elas voltam falando que querem ser Rebecas, que querem ser Flávias, né? Ou voltam falando algum exercício que elas gostaram, e a gente incentiva isso também, né? Sempre perguntando se elas estão acompanhando, porque faz parte, né? Conhecer do esporte que elas praticam. E professora, você como árbitra, você já conhece essas meninas desde novinhas. A Rebeca, como que você identifica, como um pai, uma mãe ou uma pessoa que já está nesse ramo da ginástica, como que ela identifica que aquela criança tem um talento a mais? A ginástica é um esporte precoce, né? Então, o encaminhamento dela é muito jovem, né? As meninas que são encaminhadas para a equipe de competição são encaminhadas entre 6 e 8 anos de idade. Uma ou outra foge essa regra, como a nossa querida Daiane, que começou a ginástica mais tarde. Mas aí ela é um ponto fora da curva, excepcional. Então, assim, desde pequena, a criança, já na modalidade, ela é vista como... são alguns parâmetros. Assim como outras modalidades têm seus parâmetros de detecção de talento, na ginástica a gente vai olhar a flexibilidade, a força, a coragem, a dedicação. Então, é uma série de fatores que contribuem para o talento que ela tem, porque só o talento sozinho não dá conta. O esporte é para todos e todos deviam fazer, porque é um esporte encantador e que traz movimentos para as crianças que hoje a gente não encontra mais. As crianças não têm mais o lugar da rua, elas não se penduram, elas não ficam de ponta cabeça, elas não correm como elas corriam antes. Então é um lugar que trabalha muito o desenvolvimento motor, independente de seguir uma carreira atlética ou não. Para o pai e a mãe que está nos assistindo agora neste momento e quiser vir fazer a inscrição, poder ficar na lista de espera, que pessoal, ela é enorme, é muito procurado esse esporte, não é só porque estamos na Olimpíadas, ela realmente é muito procurada. O que o pai e a mãe têm que fazer? Se inscrever e procurar? Tem que ficar atento, então, nas redes sociais da Secretaria de Esportes de Campinas, ou no Diário Oficial, é um pouquinho mais difícil, mas nas redes sociais sempre sai. Normalmente, essa data de inscrição é início de fevereiro, né? Então, os pais vêm, por ordem de chegada, a gente faz inscrição das meninas para o ano, né? Caso a criança não seja contemplada naquele ano, o pai tem que voltar no ano seguinte para refazer esse cadastro, porque às vezes foi para outro lugar ou desistiu da modalidade, então o cadastro é refeito ano a ano. E pode ser chamado a qualquer momento do ano? A qualquer momento, o cadastro vale para o ano todo. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Rafael, é com você. Ana, muito obrigado por todas essas informações, né? É importante projetos como esse, né? Voltando aqui, João, o que você acha de projetos como esse que fomentam o esporte, ainda mais agora que a ginástica está em alta por conta do fenômeno Rebeca Andrade, né? Como que você vê isso, a importância de projetos como esse para as crianças que
É tudo de bom, né? O esporte, a saúde, tira da rua. Como que você vê isso? Aí tira cada dólar que você investe no esporte, você deixa de investir na saúde, né? Sempre falo para os meus amigos políticos isso aí, sabe? Mas é o seguinte, viu, Rafa? O ideal, o ideal é uma política pública esportiva, né? Baseada na educação, né? Atenção, meus amigos, Rossini, Dário, meus amigos da política, né mesmo? Todos eles, né? Todos bem intencionados, mas o ideal é você lutar para que dos colégios, do ensino já Fundamental. primário, né? Você já vai para o colégio com um bom espectro esportivo. Hoje a aula de educação física, ela né? Meu tempo era levada a sério. Hoje é assim, isso não vale nada, não. Pelo contrário, talvez seja o que mais vale. Esse é o ideal, viu, Rafael? Uma política pública, iniciando pelas escolas, né? Inserindo na educação não só a obrigação, como incentivo. A partir daí você pega o gosto, né? Quando você vê, inclusive, os ídolos. Esse é o ideal, mas nós não temos. No Brasil, infelizmente, vocês sabem que nós não temos. Temos aqui um centro de treinamento aí que CEAR. eu vou passar em frente lá, para chorar um pouco, né? Porque cada vez que eu passo lá, eu choro muito. Mas enfim, isso não é isso é com vocês aí, viu? É com vocês aí. Mas nós também temos que exercer a nossa participação de cidadão. Muito bem. Agora, como você não tem né, essa prática, Política de- política de incentivo, de verba séria, né? Rapidamente, por exemplo, o Dário. O Dário foi muito tempo secretário de esporte, né? Mas o que ele mais reclamava era da falta de recursos, com razão, não é mesmo? Sim. Então, quando você faz o orçamento, geralmente lá para a pasta de esporte vai pouco, né? Não vai, para a saúde vai um montão, para o esporte vai pouco. Se você, de repente, juntar as duas coisas, eu acho que seria o caminho. Muito bem. Agora, esses movimentos isolados, as ONGs, os movimentos sociais, como é da Rebeca, a Rebeca é disso, né? Sim. A Rebeca nasceu disso aí. Esses é que alcançam, né? Assim como a escola alcançaria. Por que alcança? Porque, por exemplo, a ginástica, aqui na ginástica artística, etc. Quando você fala em ginástica artística, você, na teoria, nessa retórica, você a conecta com poder aquisitivo alto, com classe A, pá. E, gente, o talento não está, às vezes, lá, né? Lá pode estar um melhor privilégio econômico, etc., né? Agora, o talento, é como eu estava em off aqui falando com o Gustavo, o talento está aqui no Osiel, né? O talento está nas periferias, está esse aí você. Agora, e para você achar esse talento e você achar e tratar dele? E é o desperdício que daí a gente fala, É o né? O desperdício, Brasil tem porque- muitos Porque ele sai atletas que isso, em potencial. Você É. está cheio de atleta em potencial. Por exemplo, jogar tênis de mesa. Parte do princípio que para jogar tênis de mesa você tem que ter a raquete, é caro, você não pode ser pobrezinho e tudo. Mas o talento do tênis de mesa está lá, está aqui perto. Agora, para você alcançar né, essa camada, como a política, infelizmente, não alcança, esses movimentos acabam, por vezes, né, o que não é muito comum, mas por vezes eles acabam tendo essas exceções. Vocês viram o dia que a equipe da ginástica fez a apresentação, que ela pegou medalha de bronze. bronze? Aquela euforia das menininhas lá de 6, Sim. 7 anos, né? Quer dizer, tá certo que aquilo foi uma referência, um espetáculo televisivo, tudo bem, mas não deixou de ser um fato, e é um fato que é legal, pô. inspiração. Quantas crianças, né? Falei aqui pro Gustavo, a clínica dele lá, se o se o Caldeirão ganhar a de ouro, ele pode aumentar o preço. Porque o pessoal Porque gosta. É assim que funciona. Então, os movimentos sociais, eles são aquilo que o Estado não alcança, infelizmente, por N razões, né? Não cabe aqui discutir, não alcança, e essas organizações elas vão lá pinçar a Rebeca e tantos aí que a gente, o Arthur, tantos. E é por isso que é tão importante você aliar o esporte com a educação, porque Isso. muitas vezes é na escola, já é obrigatória a educação É ali que física. é. É ali. que é. Então é ali que a gente deveria ter parcerias, por exemplo, na cidade de Campinas, com os clubes. Então você tem a parte teórica, que é muito importante também, Sim. a parte prática. E aí você dá a educação física. O olhar do professor, 1, 2, está se destacando, encaminha para cá. E aí você vai direcionando.
Porque daí você tem a importância do hobby, da atividade física, da saúde, a criança que não fica na rua, que vai praticar em casa, que vai praticar em algum outro lugar, e você tem, já pensando, um olhar profissional, que aí é pensado, aí é para um ou outro, Que é de que alto vai rendimento. seguir este caminho, que pode ser um profissional, que pode ter muito sucesso. Então, esse olhar tem que ter a partir do professor de educação física e que nós tivéssemos uma parceria com os clubes para dar um olhar mais direcionado e aí sim seguir uma carreira, porque hoje em dia é muito difícil. Quantas vezes, João, uma pessoa não chegou para você, eu conheço alguém que é muito bom jogador, dá um espaço, fala, mas não é comigo. Não... E a pessoa fica sem saber a quem recorrer, para onde vai. E eu acredito que a pessoa, muitas vezes, acho que o filho ou o conhecido é bom jogador de futebol, poderia ser um jogador de futebol, mas para chegar até lá é muito complicado. Então, esse caminho ele deveria ser facilitado. Ó, pessoal, rapidinho aqui, ó, chegou uma notícia aqui da nossa redação que as 7 escolas estaduais de Campinas que têm interesse em se tornar escolas cívico-militares serão responsáveis por fazer consultas públicas a partir de hoje para que a comunidade escolar opine e vote pela adesão ou não à modalidade. O voto deve ser registrado por meio da SED, a Secretaria Escolar Digital, plataforma voltada para os alunos e responsáveis até 15 de agosto. As escolas que não atingirem a quantidade de votos válidos necessários ainda terão 2 rodadas de consultas previstas. A segunda consulta será entre os dias 20 a 22 de agosto e a terceira entre 27 e 29 de agosto. Ambas as consultas também serão feitas pela plataforma digital. Já a divulgação das unidades escolares que efetivamente vão participar do programa serão anunciadas no dia 30 de agosto. O período coincide com a primeira etapa do processo de matrículas e transferências na rede estadual de ensino. E até o início de setembro, estudantes poderão registrar intenção de transferência para essas unidades ou para outras escolas da rede. A expectativa da Secretaria é iniciar o projeto no ano que vem com 45 escolas do estado, e em Campinas as escolas são Jornalista Roberto Marinho, na Vila Renascência, a Júlio Mesquita, no Jardim dos Oliveiras, a Orozimbo Maia, no centro, a Escola Professor Aníbal de Freitas, que fica no Jardim Guanabara, a professora Messias Gonçalves Teixeira, no Jardim Nova Aparecida, a professora Maria de Lourdes Campos Freire Marques, no Jardim Paraíso de Viracopos, e a Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso, no DIC. E o pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta com esse papo gostoso sobre os Jogos Olímpicos, né, sobre as Olimpíadas de Paris, e a gente volta falando, que eu acredito, e muitas pessoas também eu acho, sobre a foto das Olimpíadas no momento, que é a foto do Gabriel Medina, que um fotógrafo francês tirou. Então a gente vai para o intervalo e a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Estúdio Câmara. Hoje, quinta-feira, a gente fala sobre esportes e precisamente hoje a gente está falando sobre os Jogos Olímpicos de Paris, né, as Olimpíadas de Paris 2024. Ao meu lado está o Gustavo Taliani, professor de tênis de mesa, ex-mesa tenista. Também temos a participação do João Carlos de Freitas, jornalista experiente daqui de Campinas, e também do nosso querido apresentador do Câmara Notícia, o Gabriel Castro, com comentários. Eu já estava observando aqui no meu celular a ginástica, viu, Rafa? Já estava vendo aqui. Porque a ginástica artística está rolando, né, no individual, e o Brasil tem 2 representantes, a Rebeca Andrade e a Flávia Saraiva. A Rebeca está em segundo, né, atrás da número 1 da Simone Biles, norte-americana, e a Flavinha está em 8º, né? Vamos torcer que até o final do programa a gente possa comemorar mais uma medalha da Rebeca aqui, que seja de ouro, né? Exatamente. E falando aqui que você que está em casa também pode participar do programa mandando a pergunta para o WhatsApp da TV, que é 19 97829 3776. E a gente está falando das Olimpíadas aqui, né? Tem 2 curiosidades que está acontecendo nessa Olimpíada, que é a primeira vez a abertura das Olimpíadas não aconteceu dentro de um estádio, né? Verdade. Aconteceu no famoso Rio Sena, né? Infelizmente choveu no dia da abertura. Estragou um pouquinho. Mas foi bonita, as 200 delegações passando por lá. E também pela primeira vez em 33 edições, uma edição dos Jogos Olímpicos
tem a paridade de gênero com o mesmo número de atletas mulheres e homens. São 5.250 homens e 5.250 mulheres. Isso é bom para o esporte, é bom para tudo, né, Gabriel? É fundamental a gente ter essa paridade. A gente discute muito aqui que o esporte, a gente quer que o tênis de mesa tenha mais estrutura. A gente citou aqui o triatlon, e todos esses caminhos, é verdade, eles precisam acontecer, só que para as mulheres é ainda mais complicado. A gente vê o caso na esgrima. A mulher lutou com 7 meses grávida. Por quê? Porque se ela falasse antes que estava grávida, ela não estava nos Jogos Olímpicos. Então tem a questão da maternidade também, tem a dificuldade a mais para todas as mulheres, isso de todas as nações, isso não é só aqui do Brasil, isso é de todas as nações. Então eu acho que o caminho da mulher ela é mais complicado sim, porque tem o tempo biológico dela, então a mulher que sonha ser mãe, ela precisa interromper uma fase Dá da uma carreira pausa, dela, né? dar uma pausa para poder ter a maternidade, depois tem a questão do filho pequeno, depois tem o julgamento, mas você vai competir, você vai viajar com seu filho com 1 ano, com 2 anos. Quantas vezes a gente já não escutou isso? E o homem não sofre isso. O pai ele não vai sofrer isso. Ele é visto até como, olha só, ele comemorou e aí ele está falando para o filho, está fazendo uma homenagem para o filho. Então eu acho que essa paridade é fundamental. O Brasil tem mais mulheres sendo representadas do que Sim, homens. o Brasil tem, quer ver, eu tenho esses números aqui. A delegação brasileira, pela primeira vez, tem a maioria feminina, são 153 mulheres a 124 homens. Isso é ótimo, isso mostra então que as mulheres estão inseridas cada vez mais no esporte, isso precisa acontecer em todas as modalidades. Eu acho que há muito tempo a gente tinha o futebol masculino muito no alto e agora as mulheres, algo recente, quando eu falo recente, década de 70, 80 para cá, outras modalidades também eu acho que tem este avanço e ele precisa desta continuidade. Então eu vejo com bons olhos quando a gente tem esta paridade de gênero. E no final do primeiro bloco, eu falei da questão de uma foto do surfista brasileiro Gabriel Medina, que eu acredito que está sendo a foto das Olimpíadas, né? Fantástico. Acredito que todo mundo já viu essa foto, a foto de um fotógrafo francês. E, pessoal, roda aí pra gente, por favor, a foto, que é pro pessoal que tá em casa ver. Produção, por favor. E ele estava na hora certa, no lugar certo. Como vocês veem isso, Gu? Como que você vê isso? O Gabriel Medina, ele tem uma estrela, né? É. O Gabriel Medina, ele é surreal, foi o primeiro surfista, né, brasileiro a ganhar medalha de ouro, né, no Mundial. Sim. E essa foto dele não tem o que falar, né? E o fotógrafo também estava no Muito lugar feliz. certo, na hora certa, conseguiu tirar até agora a melhor foto da Olimpíada, sem dúvidas. Para mim, ela faz parte da Santíssima Trindade das fotos, né? A primeira é o Pelé, 65. Aquele cara também foi, filho, vocês devem já ter visto, né? O Pelé parado no ar, né? Dando uma Sim. bicicleta, assim, foi uma coisa linda. Aquela foto também é imortal. Depois, aquela do menino, 1982, quando nós perdemos para a Itália, saímos lá no Sarriá, e não tinha como definir. O Jornal da Tarde publicou uma foto, não me lembro o fotógrafo, mas ele era do Jornal da Tarde. O cara também, ele publica um garoto, né, um garoto com lágrimas nos olhos assim, perdemos aí com a camisa da seleção. Quer dizer, a foto já disse tudo, né? A decepção que foi para o mundo, né? O Brasil sair, aquela maravilha de futebol que jogava. E essa daí ela vem coroar, né? Eu até pensei, mas como é que o cara tirou essa foto, né? Hoje a tecnologia permite isso, né? Que a distância é grande e tudo. Eu achei que ele tivesse, olha só, não. A gente tem a foto aqui, né? Ó. Isso é o cara quando faz agora. Você pensa que é Deus vindo aqui para a Terra, né? Isso aí é uma aula de fotojornalismo, né? Pra com gente, certeza. nós fizemos meio que E o recentemente, fundo, né, a Gabriel? faculdade. Olha o fundo. Tudo contribui, porque assim, ele fez uma grande manobra, então foi a- ele sabe que ele fez. É a maior nota nas Olimpíadas, né? O surf entrou na última Olimpíada em Tóquio. Sim. E aí é o segundo ano, né, que tem a modalidade surf. O Gabriel Medina, na primeira vez, não conseguiu medalha. E aí, justamente por adversário dele, o japonês, ele enfrentou nessa bateria. E aí ele tirou a maior nota, que foi 9,90, a maior nota dos Jogos Olímpicos. Próximo do 10, que é a perfeição. E o fotógrafo falou, e depois o Gabriel Medina falou, por que desse movimento assim? Ele falou que ele estava pedindo 10, que era a onda perfeita, merecia, e ele né? saiu levantando a mão, pedindo 10 para os É. juízes.
e felizmente o fotógrafo teve... Não, e é fantástico porque assim, É o simétrico. fotojornalismo, né? A foto ela conta já. Então você vê no surf voando, fazendo número 1, tipo, eu tô no primeiro lugar, a prancha contribuiu de uma maneira De maravilhosa retinho, para né? ficar em pé. Tá Tem vertical. uma nuvem como se fosse um pódio ali, Até ó, a corda atrás. é esticada, A né? corda retinha. Então, assim, de fotojornalismo, isso é uma aula. É, isso isso aí. certamente vai estar em todas as Isso vai estar universidades. imortalizado. Porque ele conta uma história. O fotógrafo, ele contou uma história. E essa imagem por si só, ela já conta. É a felicidade do Gabriel Medina, que sabe que fez uma grande manobra, pedindo para ser o primeiro colocado. Isso é fantástico. Eu acho que ele vai ganhar ouro. A gente tá na torcida, né? Ai, meu Deus, Porque- Gabriel, ganha pra nós um ouro aí, cara. Dividir as Pô. responsabilidades. Isso, um pouco com o Calderano, um pouco com o Gabriel Medina. Mas se ele não ganhar ouro, ele vai pegar essa fala e falar, eu não ganhei, mas eu ganhei Mas aqui. tá aqui Fazer a um história, quadro. sem dúvida. Sem dúvida. já podemos considerar uma das maiores fotos do esporte mundialmente. né? Eu, Da sem da sombra de história dúvida. do esporte. Eu com falei aqui de certeza, fotos históricas, É né? lindíssima. certeza. E o mar do Tahiti contribui também, né? Aí você tem o céu e o mar, só falta o fogo e a terra. É, Tem todos os elementos aí. voando aí. Então, fantástico. A gente segue acompanhando o surf também. Um horário melhor, né? Porque Melhor. como é no Tahiti, o horário lá é para menos. Na Então, Polinésia Francesa, né? quando a gente chega à noite em casa, para ligar lá, dá para sempre acompanhar então as últimas baterias. Gabriel Medina firme e forte para conquistar a segunda medalha olímpica. E a gente tá falando que você falou por conta do horário, né? De madrugada aconteceu alguns jogos, né? E o Brasil, infelizmente, perdeu para a Holanda no handebol feminino e ameaça a classificação. Hoje pela manhã, a seleção brasileira de handebol entrou em quadra pelo seu 4º compromisso nos Jogos Olímpicos e repetiu, infelizmente, a história dos últimos 2 jogos e perdeu. O Brasil foi derrotado para a Holanda pelo placar de 31-24, resultado que complica a situação no Grupo B, que está de olho na vaga para as quartas. A seleção é a 5ª colocada com apenas 2 pontos. E agora, para se classificar, a seleção precisa vencer a Angola neste sábado, em partida marcada para as 9 horas da manhã, um horário bem legal, comparado com o horário das 6 da manhã que o pessoal estava, também final de semana, né? Que no trabalho dá para acompanhar. Então, meninas, uma boa sorte, estamos na torcida. E o pessoal, vocês estão vendo que antigamente a gente via no Brasil que os esportes coletivos davam mais glórias para o país. Vocês estão percebendo que ultimamente agora é mais os esportes individuais? Aí, em Jogos Olímpicos, a nossa primeira medalha de ouro é com Ademar Ferreira da Silva, né? No atletismo. Que criou, inclusive, você A sabe volta que olímpica. isso aí. Como é que você sabe, Rafael? Você é menino ainda, sabe disso? Isso aconteceu em Eu 1950. gosto de esporte, eu Ai, vejo meu, tudo. tá vendo, cara? Você viu só? São seus, Estamos você- investindo Você aqui. é meu discípulo, ele é seu discípulo. Né? Mas é que o esporte individual, pô, ele te imortaliza, né? Puxa vida, o Ademar Ferreira da Silva, não, ele foi um cara assim, quem acompanhou, conhece a biografia dele, ele é um brasileiro mesmo, assim, vindo da luta, etc., e que foi glorioso. Mas a medalha de ouro, mas o feito dele, né, foi a alavanca da vida dele. E tantos aí, né, que o João do Pulo, nós ficamos aí tanto tempo aí, né, comemorando a medalha de bronze, né, do João do Pulo. Sim. E aí, e por aí vai. Hoje essa do skate, né? A Raíssa Leal. Essa é outra também, uma pimentinha, Fenômeno, né? 16 anos, É. gente. Segunda medalha duas olímpica. Olimpíadas, na primeira de Até- prata, então. Agora, hoje também tem um detalhe, viu, gente? Hoje a gente fala assim, esporte olímpico, mas não tem mais nada de olímpico, né? A Raíssa está milionária com 16 anos, não é mesmo? Eu vi o salário das meninas do futebol feminino, pô, a folha de pagamento é muito maior do que juntando os dois de Campinas aqui. Então, não é de graça, né, que essas meninas estão lá. Todas elas são profissionais. E outra coisa, e não tem como. Você não atinge esses números aí, esses índices, se você não se dedicar. Vai se dedicar como? Tem que ser profissional, por isso é que tem um tal de incentivo. Mas a glória individual, ela perdura. O cara vai lembrar. Você já pensou esse do Gustavo aqui, o Calderano? Aí o Gustavo vai chamar ele para vir aqui. Aí a minha rádio vai lá cobrir, vai lá Gabriel, vai Vai o todo mundo. inteiro. Certamente. Aí Gustavo já vai aqui,
isso, né? Porque é um esporte individual. É, O coletivo você divide a medalha, né? exatamente. Mas é muito importante também e atrai a modalidade. A produção informou Rebeca primeiro lugar agora, segue nessa sequência, então atualizando a ginástica, isso é uma ótima notícia. A Rebeca indo bem demais. E pegando o gancho, Gustavo, disso que a gente está comentando agora, como é que você enxerga essa cultura da vitória, né? Isso que o João estava falando e estava passando na minha cabeça, né? O atleta ele se consagra quando ele consegue a medalha, mas a gente não sabe a história por trás. Muitos atletas, quarto, quinto lugar, e é uma superação tremenda. E muitas pessoas falam que o brasileiro ele não gosta muito de esporte, ele gosta de vencer. Então, assim, ele não gosta muito de tênis, mas se o Guga vence, eu vou assistir. Não gosto muito de tênis de mesa, mas se o Calderano tá lá, eu vou torcer. Automobilismo. Automobilismo, não tem brasileiro, eu não vou assistir. Como é que você enxerga? Existe uma cultura da vitória? Existe uma cultura de esporte no nosso país? Você entende como algo normal, o esporte que está em evidência e depois essa queda? É muito cruel para o atleta ele só ter esse reconhecimento com a medalha? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o brasileiro em si já não tem essa cultura, que é o que nós falamos agora há pouco sobre ter o esporte na escola, né? Então, eu acho muito legal as pessoas falam assim, eu vi o tênis de mesa na televisão, nossa, eu achei super legal. Assim, pô, mas você nunca viu o tênis de mesa antes, você só foi ver por causa das Olimpíadas e aí você achou muito legal. Mas por quê? Porque não teve essa vivência. Então, o brasileiro, realmente falta essa cultura do esporte, e não do futebol, não do vôlei, não do basquete, e sim do esporte em geral. Né? Tem muitos esportes legais e que as pessoas também não sabem o sacrifício que é para conseguir chegar até lá, né? Supondo que o Caldeirão vai ser campeão, mas supondo que ele não consiga uma medalha, tu fala, perdeu de Acabou. novo, Isso não mesmo. consegue de novo, Já vão falar mais mal uma vez dele. ele pipocou, Uhum. mais uma vez o mental dele é muito Isso fraco, mesmo. o Brasil precisa investir no tênis de mesa ou no esporte, mas a luta que ele teve, que nós estávamos conversando aqui até, Eles ele esquecem fez até um que ele fez planejamento história, enorme. né? Eles esquecem tudo. Sem contar a história que ele está fazendo, que é o melhor atleta das Américas, da história, as pessoas não sabem o trabalho que ele teve para conseguir chegar até um mínimo de quarta colocação. Né? Ele competiu todos os torneios internacionais, ele disputou para poder ficar muito bem ranqueado para ter um chaveamento melhor nas Olimpíadas, e que é um esporte, você pode ganhar e você pode perder. E aí, fazendo uma meia-culpa, João, acho que nós jornalistas, a gente tem um pouco de culpa nisso, né? Nessa cultura da vitória, de só exaltar e valorizar o vencedor. Sem dúvida. Eu acho que É da nossa nós cultura temos também, também. né? Gente, essas coisas, assim, esses fenômenos, todos nós somos culpados. Todos nós temos que assumir. A gente não é um país olímpico porque nós somos desleixados. É como o Gustavo falou, chega a época de Olimpíada, a Globo vai lá, faz o que faz, então você fica louco, a Olimpíada. Acabou. Se o Calderano não ganhar, não for nem, digamos que não vai acontecer, mas digamos que ele seja eliminado agora. Na TV aberta não vai- você ele- não encontra. Você não encontra. Mas quem é Calderano? Nunca mais vai ouvir falar. Só vai aparecer na próxima Olimpíada daí. Então é assim, eu acho que a cultura esportiva ela tem que estar inserida na família, né? Aí vem a escola, tem que estar lá dentro, o costume. Eu gosto de, sei lá, jogar peteca. Pô, vai jogar peteca, cara, né? Vai lá, vai, né? Vai, sim, né? Vai se especializar. Então a gente tem isso aí. Não é que a gente não gosta de ganhar, né? O Nelson Rodrigues dizia, né, que nós somos a pátria vira-lata, lembra disso? Sim. Até a gente ser campeão mundial Complexo de futebol. vira-lata, né? Complexo de vira-lata. Parece que a gente carrega um pouco isso, que nós somos mesmo terceiro mundo, cultura muito discutida, muita diversidade, uma série de coisas, né? Desigualdade, tudo isso. Agora, a gente gosta de ganhar. Só que a gente não tem, como falou o Gustavo, você não tem a dimensão do valor, né? do que o cara fez para estar ali. Né? Que ele passou Não é por mesmo? tudo, né? Porque todos que estão nos Jogos Olímpicos, todos são medalhistas, gente. Tem Então, história. o cara tá lá, meu filho, para você ser o melhor da sua escola, para você ser o melhor do seu prédio, né? Quantas vezes esse campeonatinho que você faz de pelada tal, turma do condomínio, pô, a hora que você ganha, você faz festa. Não é fácil ser o melhor do condomínio. Exato. Tá vendo? Imagine quem está lá nos Jogos Olímpicos. né? Ó, e já que a gente está falando de esportes, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B, porque chegou aqui uma notícia da nossa cidade.
porque quem vai no jogo pela 19ª rodada da Série B, em que a Ponte Preta enfrenta o Avaí de Santa Catarina no domingo, no dia 4, o jogo que vai ser no estádio da Ponte Preta, né, no Moisés Lucarelli, a partir das 4 horas da tarde, a Indec, empresa que gerencia o trânsito da cidade, fará uma operação de trânsito para a partida. As ações que começam na madrugada do domingo com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Capitão Pedro de Alcântara e Fernando Costa. Os bloqueios viários serão feitos a partir das 2 horas da tarde, com o objetivo de evitar a circulação de veículos nas imediações do estádio. Serão 9 pontos de bloqueios totais e os fechamentos ocorrem nos acessos para as ruas Casper Líbero, pelas vias Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa. E também no cruzamento da rua Capitão Pedro de Alcântara com a Dr. Tito Joaquim de Lemos e rua Fernando Costa com a rua Tomás Hortali. Também haverá trechos com bloqueios em que o acesso do local será permitido no entorno do estádio. Agentes da mobilidade urbana estarão envolvidos no esquema operacional e a previsão é de que toda a operação termine por volta das 7 horas da noite. Dúvidas sobre a circulação podem ser esclarecidas pelo telefone 118, o Fale Conosco Indec. Para chamadas realizadas a partir de outra cidade ou DDD, o telefone é o 19 3731 2910, que também é o número de WhatsApp da Indec. Pessoal, voltando agora aqui para as Olimpíadas, a gente estava comentando que no Brasil falta mais inspiração, falta mais projetos sociais. Nas últimas Olimpíadas, o Brasil conquistou 21 medalhas nos Jogos Olímpicos. Vocês acham que nesta agora teve um outro processo olímpico dos atletas, de toda a delegação das modalidades, para tentar aumentar esse número de medalhas? Mas acho que nós não vamos chegar nisso não agora, hein? Não tá com cara não, né? Acho que estamos longe. A gente teve algumas surpresas, né? A Essas questão da O que é que massa. falta para nós aí? Que nós Vôlei vamos- de praia, existe uma A gente expectativa. vai, isso. O feminino, Vôlei feminino de quadra tem expectativa grande também, Ganhou hoje do Japão das japonesas por 3 sets a por 0. 3 sets a 0. mas aí são duas. Vamos lá, fala mais, Gabriel. O É, atletismo, como é que nós estamos, gente? tem o Essa- Pio, que tem eu o acho Pio. que tem grandes chances de conquistar medalha. Acho que só, na minha visão, como favorito. Se tiver mais azarão, tem a Tiffany Marinho também, no revezamento, que treina aqui na Orcamp, na cidade de Campinas. Natação, dificilmente, eu acho que conquista alguma medalha. A Mayra perdeu hoje no judô, pela experiência dela, ela era a havia uma esperança, né? O judô sempre expectativa. trazia muita medalha. né? Sempre trouxe muita medalha para o Brasil. Há alguns anos o Brasil tem essa dificuldade. Trouxe uma, né, na medalha de prata. O cachorrão não na conseguiu. natação também era uma expectativa de medalha, bateu na trave. Bateu na trave, Foi não mesmo. ficou. Boxe, eu acho que ainda tem possibilidade, né? Com a Bia, que já A está na Bia. semifinal. Uma Foi. medalha já está garantida, porque no boxe não tem disputa de terceiro e quarto. Então, se ela perder na semifinal, faz uma revanche. Ela perdeu em Tóquio a final. Ela, pelo menos, a medalha de bronze ela já conquista. Medina, Medina no surf. Então, acho que pode se Edmene. aproximar ali com 3, 4 medalhas de Você ouro. falou pra mais ou menos ficar umas 4 aí, parecido. para chegar nas 20 lá. Já temos Na América 5. Latina, nós E a- somos, e aí a nós gente- temos 37 de ouro, né? Nós somos líderes, né? Mas isso ao longo de todo Da o história. processo. e a gente teve a infelicidade de que no surf, dois brasileiros vão se enfrentar, né? O Medina com o João, Isso. e do outro lado o Filipinho já caiu. O Filipinho já foi eliminado. Mas pode ser então- 2 medalhas, né, Rafael? Podia, né? E no feminino também, né? As duas brasileiras se enfrentam de um lado da chave e do outro tá tranquilo. Também torcer, e né? sempre tem a questão das zebras também, medalhas que a gente não está esperando, ou que está mal e consegue ressurgir. Futebol feminino, quem sabe, se classificou, vai pegar a dona da casa a França, mas tem uma possibilidade. O vôlei masculino está penando aí, mas a gente Tomou sabe da virada força da do Polônia. Bernardinho, da O experiência dos atletas. feminino, Então, O feminino, Gabi, feminino, cara. A maior decepção para mim nesses Jogos Olímpicos é esse bendito feminino. a derrota para o futebol, né? Japão, O eu futebol acho feminino, que né? a derrota Futebol. para o Japão acho que foi inesperado, porque ganhando por 1-0, próximo do jogo, era a segunda vitória consecutiva. Ali acho que o emocional da seleção É isso que eu ia falar, entre o que o Gu falou Não, do não. emocional, né? A gente Acho pega que a França afetou. agora? França agora. As donas da Abraço. casa, o time tá Abraço. bem. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire. Mas existe essa possibilidade, entendeu? Alguns descartes que nós estamos fazendo,
tá dentro, tá classificando. O vôlei masculino pode classificar. Mal pode pegar uma seleção que está na primeira ou na segunda colocação, mas existe essa possibilidade. Não chega a Então, 20. Você está pelejando para chegar nas 20. eu tô tentando aqui Um abraço, buscar. não vamos chegar. Infelizmente, né? Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui, né? De poder comentar sobre Jogos Olímpicos de Paris. Gu, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez, poder estar aqui, divulgar o esporte, né, que nós falamos agora, que ter essa cultura das pessoas acompanharem o esporte. Então acompanhem as Olimpíadas, que é um evento muito bacana. E mais uma vez, obrigado. Só tira uma dúvida, que era uma dúvida do João também, que no começo ele falou. Qual que é a diferença entre ping-pong e tênis de mesa? O que diferencia mais são as regras, né? O tênis de mesa ele é um esporte com regras oficiais, assim como o futebol, e a pelada que você joga na rua, que você coloca os seus tênis lá para Chinelo. fazer o gol, não tem Ping-pong é pelada. impedimento, vale chute na canela e tudo mais. No tênis de mesa já não. Então os materiais eles são um pouco diferentes, eles são aprovados pela Federação Internacional, mas as mesas que vocês estão acostumados É a a ver mesma. por aí é a mesma. São de tênis de mesa. Ótimo, muito bom. João, O Gabriel falou 4, né? Mas esqueceu do Caldeirão, tem 5. Ah lá, 5, tá vendo? Ó, mais um. Já então. melhorou. Já melhorou. Qual a dúvida que você quer tirar comigo? não, eu queria que você falasse suas considerações finais de participar do programa, de falar das Não, Olimpíadas. gostei. Eu revi aqui meu pupilo, né? Você sabe que o Gabriel é eu que sou culpado aqui. É verdade. Rafael, não conhecia o Gustavo, mas tenho muito prazer, né? Eu tenho certeza, ele trocaria todas as suas 20 medalhas pela do tênis lá. Você entendeu? E deixar sempre essa mensagem que eu já falo há tanto tempo, né? Vamos tentar, nós políticos, nós cidadãos, sei lá, vamos tentar levar a sério isso, né? Colocar o esporte nas escolas, né? Trazer e assim por diante, incentivar. E chega nessa hora aqui, a gente, né, pode desfrutar um pouco mais. A mensagem é essa. Gá, você? É isso, que não seja só a cada 4 anos que a gente fale de tênis de mesa e das outras modalidades. Contar sobre este processo durante este ciclo olímpico, durante os campeonatos, que tenha mais espaço para as crianças, para os meninos, para as meninas, que consigam praticar aí o que eles quiserem, que eles tenham a oportunidade de passar pela ginástica, passar pelo tênis de mesa, pelo badminton, Pela marcha atlética. marcha atlética, e ele que falou possa hoje, escolher Carlos, se ele quiser seguir no caminho do esporte ou não. O que a gente não pode é ter o desperdício que acontece hoje, de ter um talento e não ter onde colocar este talento. Então é algo que a gente certamente vai seguir cobrindo por aqui, e sempre um prazer e uma honra participar aqui do Estúdio Câmara. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E obrigado também para você aí de casa, pela companhia, por esse bate-papo que vocês acompanhou. E a gente fica por aqui. E amanhã, no Estúdio Câmara, a jornalista Alexandra Dias vai comandar o programa sobre cultura, que vai falar sobre poesia. Não perca. Um abraço, tchau, tchau.